Quero cumprimentar a igreja com a paz de Deus. Ahm, para mim vir aqui a este lugar é relembrar. Ahm, consigo perceber, além das máscaras, muitas pessoas que conheço, que estão aqui. Aquelas que não me conhecem, para saber se eu sou bom rapaz, só podem perguntar à minha esposa. Então eu sou suspeito, mas de alguma forma tenho uma gratidão muito grande por esta igreja. Foi neste lugar. Neste lugar, não foi neste lugar, mas foi nesta cidade. Mas foi nesta cidade que eu entreguei a minha vida a Jesus. Foi aqui nesta cidade que eu fui criado desde os meus 2 anos de idade. E saí deste lugar com cerca de 19, se não estou em erro, para casar. Ahm, fiz vida por Santarém, onde nós temos a nossa residência, embora não moramos lá. Fomos para o Instituto, foi de Santarém que nós recebemos a chamada para servir o Senhor com todo o nosso tempo. Chegou a altura de largar tudo e largámos tudo. Quando percebemos realmente que vinha de Deus, largámos tudo sem qualquer tipo de problema, sem arrependimentos, ainda no dia de hoje, glória a Deus. Saímos do Instituto, fomos convidados para estar em Azambuja, Alenquer, e desde então temos estado ali naquele lugar. Começámos a nossa vida ministerial junto ao pastor Antunes, a pessoa do qual nós aprendemos muito e damos muitas graças a Deus por causa disso. Neste momento eu não me importaria de continuar como pastor auxiliar, mas estou a presidir ali a Zambuja, mais responsabilidades. Mas de alguma forma temos este Deus que nos ajuda naquilo que de alguma forma nós percebemos até que não fomos tão talhados para isso, mas que de alguma forma percebemos que Deus é Deus. Então, na nossa caminhada, nós precisamos daqui de uma parte que é a parte de Deus, e nós não podemos riscar Deus da equação, e nós precisamos sempre viver a nossa vida dependendo de Deus. Amém? E é tão bom quando nós conseguimos depender dele, porque ele verdadeiramente não falha. Nós às vezes temos uns pensamentos assim que vão muito além e no sentido trazem-nos ansiedade, mas quando nós descansamos no Senhor, então percebemos e deixamos que os seus caminhos e os seus pensamentos, que são tão maiores e tão mais altos, e deixamos que seja Ele a dirigir todas as coisas. Amém? E graças a Deus este tem sido o nosso compromisso ali em Azambuja. Tem sido: o Senhor, ajuda-nos porque precisamos de Ti. A igreja, ela não é nossa, ela é Tua. Foste Tu que morreste por ela. Não fui eu nem minha esposa que morremos pela Tua igreja. Aliás, nós também somos igreja. Tu é que és o pastor que está no Salmo 23, não somos nós. Então, Senhor, ajuda-nos porque verdadeiramente estas pessoas, elas são Tuas. Dá-nos o amor por elas, dá-nos da Tua graça para, de alguma forma, as dirigirmos, mas precisamos de Ti e do Teu Espírito Santo. Então, Deus tem sido nosso amigo. Graças a Deus, Deus tem sido nosso amigo. A obra verdadeiramente é dele e Ele, naquilo que é também a sua misericórdia para connosco, nos tem permitido também trabalhar na sua obra e servi-lo a Ele, mas também à pessoa do próximo. E isto tem sido um grande prazer para nós. Meus amados, sem demoras, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, e a nossa leitura vai iniciar no versículo 1 até ao versículo 16. Então diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a iniciar no versículo 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem tudo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloque debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Este texto que nós acabamos de ler fala sobre a identidade de um destinatário e, em primeiro lugar, nós precisamos de identificar este destinatário. No versículo 1 diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Então Jesus, ele não estava falando para uma multidão, Jesus estava a ensinar os discípulos. E eu não sei se os irmãos se identificam como, mas eu me identifico como um discípulo de Jesus. Amém? Então todos aqueles que estão nesta tarde e neste lugar e se identificam como discípulos de Jesus, nós podemos tomar o ensino que está neste capítulo 5, porque Jesus, ele estava a falar e estava a falar para os seus discípulos. Amém? Então se Jesus estava a falar para os seus discípulos, se sabemos que a palavra de Deus é uma palavra que é viva, aleluia, e é uma palavra que de alguma forma nós quando lemos percebemos que este Espírito Santo que um dia, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus o fez habitar em nós, aleluia, para comprovar que nós somos filhos dele, amém? E que este Espírito Santo, ele também nos consola, ele também nos guia, ele também nos dirige, ele também nos ensina, ele também nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus nos tem dito, amém? Então quando estamos a olhar para este texto e o Espírito Santo que habita em nós, podemos levantar a nossa mão, aleluia. Então Jesus que estava a falar para os seus discípulos, e se o seu Espírito Santo habita em nós, então naquilo que Jesus nos pode falar nesta tarde, vamos deixar que o seu Espírito, aleluia, nos possa convencer, possa falar ao nosso coração. E se verdadeiramente vem dele, Senhor, faz a tua obra em mim. Amém? Os irmãos aceitam este desafio? Aleluia. Então o destinatário deste capítulo 5 são os discípulos. Jesus estava a falar para os discípulos. E sabem, nestes versículos que nós acabamos de ler, várias vezes nós lemos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus... Ou seja, estamos a falar aqui de identidade. Temos aqui 3 patamares de identidade. E eu gostava de falar sobre estes patamares de identidade. Nós somos filhos de Deus. Amém? Sabem, é preciso recordar nesta tarde, estamos num culto anual, é preciso recordar nesta tarde o que é a igreja. Igreja são todos aqueles que foram chamados do mundo, foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Mas estes também são aqueles que Jesus quer enviar ao mundo, sabendo que eles não são do mundo, mas que estão no mundo. Aleluia. E quer enviá-los ao mundo para que, do seu trabalho, possam trazer outros para serem lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Isto é ser igreja. Amém? Sabem, amados, nós temos passado tempos muito difíceis. Calhar os irmãos dizem: bem, pastor, o irmão não habita na Ucrânia, não sabe o que é que são tempos difíceis. Concordo convosco. Mas temos estado a passar tempos difíceis em relação ao Covid. E quando eu estou a falar de tempos difíceis, não estou de alguma forma a falar dessa parte da saúde que também importa. Estou agora mais a falar naquilo que é saúde da igreja. Amém? Porque estamos a falar de igreja. É um culto anual, estamos a falar para a igreja e Jesus estava a falar para os seus discípulos, então estamos a falar para os discípulos de Jesus. Amém? Tempos difíceis. Não sei se aconteceu convosco, connosco aconteceu. Precisámos de fechar as portas durante algum tempo. Sabem, e eu sou uma pessoa que gosto de refletir, não somente no tempo, mas também em relação às coisas que Deus permite acontecer, porque eu continuo a acreditar que nós temos um Deus que está no trono. Amém? E que as coisas não acontecem porque acontecem, ou acontecem com a vontade expressa de Deus ou com a vontade permissiva de Deus. Amém? Porque temos um Deus que Ele está no trono. Um Criador e sustentador de todas as coisas. Aleluia.
Então, amados, foi uma dificuldade, a minha esposa sabe, foi uma dificuldade para mim fechar a porta da igreja. E eu estava a orar, estava a falar com Deus, e eu disse: Senhor, o que é que se passa? Não estou a perceber. Não haveria de ser ao contrário, não haveria de ser uma forma da porta estar mais escancarada, estar mais aberta, de podermos fazer o teu trabalho de uma forma mais livre. E estava a falar com Deus. Os irmãos não me levem mal, eu tenho esta forma prática, e o pastor Luís estava a dizer: eu sou mesmo assim prático. Não gosto de ficar muitos floreados, gosto de ser direto, e é assim também que eu falo com Deus. Sabem, porque um dia eu conheci-o não só como o meu Deus, eu conheci-o como o meu Pai Celestial. Amém. Sabem, e a palavra de Deus diz que nós devemos entrar pela porta, sim, sem dúvida. É Jesus que nos permite entrar na presença de Deus. Então, entrando pela porta, mas com ousadia, com inteireza de fé. Amém. E é desta forma que eu gosto de entrar na presença de Deus e gosto de falar com Ele. Mas também sou direto, porque o meu Deus também para comigo, Ele também é direto. Amém? Eu estava a perguntar: Senhor, o que é que se passa? O que é que está a passar? Sabe, e neste tempo, Deus ajudou-me a refletir uma coisa. E Deus disse-me uma coisa que tocou tão fundo no meu coração, eu vou partilhar com vocês nesta hora. E aquilo que o Senhor tocou no meu coração foi isto: qual é a relevância da igreja local do qual eu te tenho colocado? E eu fiquei calado durante 10 minutos. Isto a vir ao meu coração. Qual é a relevância? Oh Senhor, mas então o teu povo, qual é a relevância? E eu comecei a ir aos Atos dos Apóstolos e tentar perceber: Senhor, ajuda-me. Ver naquilo que é a igreja. Ver o papel da igreja. Sabe, e é maravilhoso nós vermos, a irmã Ricardina estava a dizer, e é maravilhoso, e é consolador nós percebermos que temos a igreja cheia, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Mas sabem, quando aquelas portas elas se fecharam, a pergunta que eu ouvi nos meus ouvidos e estava a ecoar no meu coração é: qual é a relevância da igreja local, do qual eu te coloquei para tu pastoreares? E aquilo tocou fundo no meu coração. Eu estava a dizer: Senhor, ajuda-me. Preciso de ti. E este tempo que nós temos estado, ou fazemos ou não fazemos, ou realizamos ou não realizamos, ou temos eventos ou não temos eventos a fazer, aquilo que o Senhor me mostrou foi: é necessário fazer mais, não aqui dentro, mas lá fora. Não estou a desprezar o que se faz cá dentro, porque aquilo que nós viemos fazer neste lugar, sabe o que foi? Foi cultuar ao Senhor. E Ele é digno de ser cultuado. Aleluia. Porque Ele verdadeiramente nos amou, nos resgatou, nos salvou, perdoou os nossos pecados, nos deu a vida eterna. E nem que nós tivéssemos toda a nossa vida agradecendo ao Senhor, vai ser suficiente um obrigado daquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Então faz todo o sentido, com chuva, com sol, às vezes com dificuldade física, sim, sairmos das nossas casas, dos nossos afazeres e virmos a um lugar como este, sim, para louvarmos a Deus, para engrandecermos o seu nome, para glorificarmos o seu nome, para ouvirmos a sua palavra, para crescermos em fé, mas para lá fora, aleluia, nós sermos igreja ainda. Amém? Então, meus amados, a primeira parte do texto das bem-aventuranças começa por dizer: bem-aventurado, 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 bem-aventurado. E quero-vos dizer, este é o primeiro patamar da identidade da igreja. Ser bem-aventurado. A realidade que nós estamos a viver da igreja do século XXI na Europa é de uma igreja que não se sente bem-aventurada. Bem-aventurado significa muito feliz, mais do que feliz. Aleluia. E aquilo que nós estamos a viver, irmãos, eu sou muito direto, aquilo que nós estamos a viver no século XXI, na Europa do século XXI, o que nós estamos a viver é uma igreja que não se sente bem-aventurada. Lê que é bem-aventurada, lê que os discípulos são bem-aventurados, mas não se sente, não experimenta ser bem-aventurado. Sabe, eu quero-vos chamar a atenção para uma coisa: os versículos que nós acabamos de ler, eles não terminam na vírgula, eles terminam no ponto final. Diz assim: bem-aventurados os que choram. E sabem, de alguma forma, isto até podia ser um discurso, até parece que é masoquista. Oh, pastor, então, mas bem-aventurados os que choram, sim. Bem-aventurados os que choram, versículo 4, porque eles serão consolados. Aleluia. Muitas das vezes o problema que está neste primeiro patamar de identidade da igreja é que vimos um lugar como este para apenas receber consolo de Deus,
para apenas porque vimos chorando por causa das circunstâncias, por causa das situações, às vezes até más decisões que nós fizemos, às vezes até más escolhas que nós fizemos, e todas essas coisas trazem consequências à nossa vida, e muitas das vezes entramos num lugar como este à procura de um Deus que me possa consolar, de que possa com um lenço tapar as minhas feridas, a minha tristeza, a minha dor. E quero-vos dizer uma coisa, Jesus é misericordioso. Quero-vos dizer uma coisa, Jesus é consolador. Mas sabem, muitas das vezes o nosso registro como Igreja do Senhor, ainda no século XXI, muitas das vezes o nosso registro é este, é à procura de um Jesus que possa me consolar. É à procura de um Jesus que eu estou triste e estou abatido e que Ele me possa consolar. Sabem, nós precisamos de abarcar este primeiro patamar da identidade do discípulo em que nós sabemos mesmo quando vem o dia mau, eu glorifico o mesmo Deus, aleluia. Porque sei mesmo quando eu choro, Ele me consola, aleluia. Eu não tenho problemas em ser perseguido, aleluia. Porque verdadeiramente este Deus, Ele me consola, Ele me ajuda, Ele me abençoa, glória ao nome do Senhor. Ele é comigo, mesmo quando os outros à volta não conseguem ser, Ele consegue ser comigo. Porque as coisas que estão à volta, as circunstâncias da vida, não impedem jamais o meu Deus de cuidar de mim, que eu sou filho seu. Aleluia. Então, meus amados, muitas vezes vemos aqui uma igreja, e eu obviamente não estou a falar que é a igreja de Tomar ou que é a igreja da Zambuja, eu estou a falar da igreja do século XXI que está na Europa. Muitas das vezes a nossa vontade é, há momentos difíceis durante a semana, e então o tempo que nós estamos aqui na presença de Deus é um tempo de nós esquecermos as dificuldades. Não é para isso. Não é para isso. Nós podemos vir aqui a um lugar como este, tristes e abatidos, sim, sem dúvida nenhuma, porque sabemos que há um Jesus que consola a nossa vida. Mas sabem, este Jesus, a identidade do discípulo, precisa de ser mais além. Independentemente das circunstâncias, independentemente das dificuldades, independentemente dos limites, independentemente da dor, da dificuldade, daquilo que tantas vezes são os fatores macroeconómicos, tantas vezes que são as dificuldades que vêm pela Europa e que vão chegar à nossa vida, independentemente disso, Senhor, Tu és Deus. Senhor, Tu continuas a ser o meu Salvador, mas mais do que isso, Tu continuas a ser o Senhor da minha vida. Aleluia. Então, meus amados, há aqui um primeiro patamar que nós precisamos de estar seguros. Esta identidade começa aqui neste primeiro patamar de que verdadeiramente, sim, apesar das circunstâncias, a minha esposa sabe, eu me sinto bem-aventurado. Eu saio da minha casa e vou para o culto, seja um culto com 3 pessoas, 4, 5, 30 ou 200. Eu vou feliz porque eu vou cultuar ao meu Senhor. Sabem, às vezes parece que os pastores têm assim uma vida acima do palco. Não têm. Não têm. Pastor que é sério não tem esse tipo de vida. Pastor que serve a Deus sabe que as dificuldades do seu Senhor também vão passar na sua vida, porque somos discípulos de Jesus. Então, mas de alguma forma, nós chegamos a um ponto da nossa vida, e quando eu digo nós, pastores, mas também ovelhas, povo de Deus, identidade em Cristo Jesus, chegamos a um ponto da nossa vida em que nós dizemos, apesar das circunstâncias, eu sei que Tu és comigo. E podemos dizer, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Aleluia. Porque verdadeiramente, este verdadeiro Deus, Ele é comigo. Amém? Este é o primeiro degrau. Sabem, mas Jesus, a sua vontade é que nós não fiquemos somente por este primeiro degrau. Mas é preciso nós chegarmos a este primeiro degrau e não ficarmos ano após ano, procurando um Deus que console, mas que quando eu estou consolado, depois eu faço outras coisas. Mas eu preciso de sentir este consolo de Deus para que, com a experiência daquilo que Deus vai fazendo na minha vida, na nossa vida, nós continuemos a crescer. Amém? Em segundo lugar, versículo 13. Vamos ler novamente. Diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus, ele foi buscar uma ilustração que fazia todo o sentido para aqueles que estavam a ouvir. Fez buscar uma ilustração para os discípulos que estavam a ouvir. E se essa mesma ilustração fosse para nós, que estamos a ouvir nesta tarde, também faz todo o sentido. Todos nós compreendemos o que faz o sal. Ok? Não vou ser muito incisivo dentro disso, todos nós conhecemos o que é o sal. Mas sabem, continuamos a falar de identidade e agora vamos para o segundo patamar.
E o segundo patamar diz, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, esta expressão está a levantar aquilo que é o sabor do sal. Jesus foi buscar a ilustração para falar sobre o sabor do sal, ou para enaltecer o sabor do sal. E esta precisa de ser a pergunta para a nossa vida nesta tarde. Qual é o sabor da nossa vida? Sabem, muitas das vezes, quando nós ainda apenas estamos no primeiro patamar, nós, em termos daquilo que é a vida das outras pessoas, nós até queremos falar de Jesus. Nós sabemos que Jesus é importante para nós e até queremos falar de Jesus, mas porque verdadeiramente ainda temos dúvidas no primeiro patamar, na nossa vida ainda não há sabor. Então nós queremos falar de Jesus, mas aquilo que continuamos a apresentar aos outros é que continuamos como pessoas desconsoladas, como pessoas tristes, como pessoas abatidas, como pessoas ciumentas, como pessoas complicadas, como pessoas trabalhosas. E Jesus quer fazer uma obra na nossa vida. Nós não começamos perfeitos. Nós começamos numa caminhada que precisa de ser a nossa vontade. Senhor, eu quero ser mais parecido contigo. Jesus, Ele tem isto no seu coração de transformar a tua vida, mas és tu que deixas ou não deixas. Mas Jesus quer fazer. Agora, tu deixas ou não deixas Jesus fazer. E sabe, quando nós deixamos Jesus fazer, Jesus começa a fazer. Jesus começa a trabalhar na nossa vida. Chegamos a este patamar e sabe, eu não sou diferente de vocês. Há circunstâncias na minha vida, há coisas que me provocam dor, há coisas que me provocam constrangimento e eu preciso de Jesus também diariamente na minha vida. Sabe, mas eu quero ir mais além. Eu quero olhar para esta palavra e eu quero subir ao segundo patamar, porque o segundo patamar da identidade do discípulo diz que o discípulo é o sal da terra. Sabe, e eu quero ser o sal da terra, mas não um sal da terra que seja insípido, ou seja, um sal da terra que não tenha sabor. Eu quero ser um sal que tem sabor. Eu quero dar sabor verdadeiramente à terra, ao lugar onde Jesus me deixa ir, sabem? Porque Jesus, Ele coloca aqui uma pergunta e dá a resposta. E diz assim, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? E agora é Jesus que diz, atenção, é Jesus que diz isto. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós também somos responsáveis quando o mundo despreza a igreja. Quando nós deixamos de fazer aquilo que nós fomos ganhos para fazer, os homens vão começar a desprezar a igreja. Porque a igreja, quando não tem sabor, quando não dá sabor, torna-se uma igreja irrelevante. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ser uma igreja relevante. Amém? Uma igreja relevante é uma igreja que dá sabor. É uma igreja que passa por circunstâncias, mas é tratada pelo Senhor. Há uma nova alegria porque o Senhor, o médico dos médicos, está a tratar. Mas agora queremos alcançar o segundo patamar porque queremos ser sal. Aleluia. Queremos dar sabor. Não queremos ser alguma coisa, alguém que Jesus ganhou. Sabem porque é que vocês estão aqui? Porque um dia alguém decidiu ser sal na vossa vida. Um dia alguém decidiu dar sabor à vossa vida. Um dia alguém decidiu falar de Jesus. Se calhar tinha os mesmos medos, as mesmas circunstâncias cá dentro que diziam, bem, mas se não querer, mas se não aceitar, mas... vocês fazem estas perguntas? Às vezes queremos partilhar e nós já fazemos as perguntas e já damos as respostas por eles e ainda não começámos a falar de Jesus. E muitas das vezes isto passa-se connosco. Não risquem Deus da equação, não risquem o Espírito Santo da equação. Amém? Porque verdadeiramente vocês nunca vão conseguir convencer coração algum, mas o Espírito Santo Ele consegue convencer. Amém? Se Ele convenceu os vossos, se Ele convenceu o meu, então Ele consegue convencer corações. Aleluia. Mas sabem, olhamos para o versículo e é Jesus que diz, identidade, igreja. Vós sois, isto tem a ver com a identidade, vós sois o sal da terra. Então Jesus quer um sal, mas um sal que tenha sabor. Um sal que de alguma maneira naquilo que é as circunstâncias consegue filtrar as circunstâncias, as situações difíceis da sua vida, consegue verdadeiramente, não é simulação, não é tentar fazer um arranjinho, não, em verdade, Senhor, eu descanso em Ti todas as minhas circunstâncias, mas Senhor, eu quero ser sal. Eu quero ter sabor, eu quero dar sabor a esta terra, eu quero dar sabor a este mundo. Sabe, e quando nós não damos sabor, aquilo que vai acontecer é que a igreja vai ser desprezada. Olha, diz, para nada mais presta, senão para se lançar fora
e ser pisado pelos homens. Ou seja, vós sois identidade, nós somos o sal da terra, e se o sal for insípido, não presta. Ou seja, igreja sem sabor, desculpem, mas isto é a realidade. Igreja sem sabor não presta. E aquilo que vai acontecer é vai ser desprezada pelos homens. Muitas das vezes vê-se a igreja do século XXI a olhar para fora e a dizer, bem, mas nós somos desprezados, há gente que consegue tantas coisas, a igreja não consegue tantas coisas. Onde é que está a igreja? Muitas das vezes fechada dentro de portas. Sabem, foi desta maneira que Jesus encontrou os seus discípulos quando ele ressuscitou. Recordam-se? Jesus encontrou os discípulos dentro de portas. E Jesus apareceu no meio deles e o que é que ele disse? Paz seja convosco. Eles estavam cheios de medo. Paz seja convosco. Mas sabe, o texto diz, e é muito interessante isto, 8 dias depois, porque Tomé não estava lá, e 8 dias depois Tomé já lá estava, Jesus tornou a aparecer, ou seja, 8 dias depois, eles ainda estavam dentro de portas, e Jesus precisou de aparecer no meio deles e a dizer, paz seja convosco. Eu acredito que se calhar não vai ser depois do dia de hoje que nós de alguma forma vamos ganhar esta motivação extra para continuar a ser sal, para continuar a ser luz. Mas de alguma forma eu sei, porque o Espírito Santo tem confirmado no meu coração, eu sei que o Senhor está a falar à igreja nesta tarde. Amém? Versículo 14 diz assim, continuamos na identidade e passamos para o terceiro patamar. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Amém? É vontade de Jesus que a igreja, ela não alumie dentro do alqueire. E sabe o que é que tem feito a igreja do século XXI? Ela tem alumiado, mas debaixo do alqueire. Nós fazemos eventos fantásticos dentro da igreja. Nós temos iniciativas fantásticas dentro da igreja. Seja para crianças, seja para jovens, seja para adultos. Quando decidimos sair de portas, fazemos uma conferência dentro de outras portas, em que muitas das vezes é para os crentes, em que muitas das vezes é para a igreja. O Facebook hoje tornou-se uma plataforma em ver qual é a igreja local que brilha mais, mas quem brilha mais debaixo do alqueire. Mas fomos chamados para brilhar, para sermos colocados em cima do velador. Amém? Em cima do velador. Porque verdadeiramente diz o texto que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Amém? Sabem, nós estamos a viver tempos e se calhar olhamos no dia de hoje para a escatologia bíblica e começamos a ficar talvez até mais interessados com a escatologia, com o futuro e com o que é que vai acontecer, porque estamos a ver situações acontecerem neste panorama geopolítico mundial e se calhar estamos a olhar para nós mesmos e estamos a dizer, Senhor, vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E os irmãos não pensem que eu não tenho este desejo de subir. Ai, tenho. A minha esposa que diga, eu tenho desejo de subir. Às vezes ela pode ficar assim meio coisa, queres ver que ele sobe e a coisa não sei o que. Não, mas eu também quero que ela vá ter comigo, obviamente. Não é? E que os meus filhos também vão ter comigo, obviamente. Eu com isto até parece que estou a dizer que sou eu o primeiro, só Deus sabe. Mas eu quero subir, eu quero estar com Cristo. Este é o alvo da minha vida. Este é o alvo da minha vida, é estar com Cristo. Porque eu sei que na palavra de Deus diz que eu vou vê-lo face a face. E eu quero. Eu estou nesta expectativa. Aleluia. Mas sabe, a minha expectativa é a mochila arrumada. Olha, está a ver aquela mochila? Eu quero andar de mochila arrumada. Estar pronto para partir. Mas enquanto eu não parto, enquanto eu não vou, eu quero ser sal, mas também quero ser luz. Amém? E sabem, e no versículo 16 diz, assim resplandeça a vossa luz diante... Agora vocês têm que dizer isto comigo. O que é que diz a vossa Bíblia? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sabem, muitas das vezes nós ficamos tristes porque o mundo está mais afastado de Deus. É verdade ou não? Muitas das vezes nós ficamos tristes quando já pouco se ouve da pessoa de Deus.
Muitas das vezes ficamos tristes quando existe uma maior resistência sobre aquilo que é o ouvir acerca de Deus. Mas quero vos dizer, quando nós não somos luz debaixo do alqueire, mas em cima do velador, nós estamos a contribuir para que isto se faça. Repare, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Isto é um objetivo. Para que vejam as vossas boas obras. Para vocês serem os melhores? Não. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Queremos que os homens deem glória a Deus? Queremos que os homens estejam receptivos à pessoa de Deus? A tua igreja precisa de sair debaixo do alqueire. A igreja precisa de sair debaixo do alqueire. A igreja precisa de brilhar neste mundo. Aleluia. Os irmãos estão a olhar e estão a dizer, pastor, o mundo lá fora é mau demais. O mundo lá fora é difícil demais. Muitas das vezes, pastor, falta-me a coragem. Eu quero, mas falta-me a coragem. Mas falta-me a ousadia, pastor. O que é que vão dizer de mim? Às vezes até podem pensar que eu sou maluco. Eu quero te dizer uma coisa, tu precisas nesta tarde ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando somos cheios do Espírito Santo, é lá saber se goza, se não goza. Não estou interessado com isso. Quando sou cheio do Espírito Santo, ele até parece dinamite. Há uma ousadia, há uma vontade. Há um desejo, há um gozo do coração de partilhar a fé. Aleluia. Precisamos ser sábios porque o Espírito Santo também nos dá sabedoria. Também nos dá sabedoria. Precisamos ser sábios. Precisamos ser guiados. Sabe, hoje em dia fala-se de uma fé que parece que é um pensamento positivo, parece que é uma intuição, parece que é alguma coisa que vem da experiência. Quero-vos dizer uma coisa, sabe o que é fé? Diz a palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir. Então significa que tu precisas de ouvir Deus. Tu tens de ouvir Deus. Quando tu ouves Deus, então é gerada fé no teu coração. Aleluia. Então quando tu ouves Deus, tu consegues arrancar, tu consegues sair, porque sabes que Ele está contigo. Amém? Tu não consegues sozinho convencer homem algum, mulher alguma, criança. Não consegues. Sabem porquê? Até Jesus ele disse, não saiam da cidade até que sejais revestidos de poder. Ele sabia que era necessário serem cheios do Espírito Santo. A igreja do século XXI precisa de ser cheia do Espírito Santo. Ah, pastor, então precisamos de fazer um evento para ser cheio do Espírito Santo. Olha, o evento está no teu quarto. Ah, o pastor lá da minha igreja local, olha, nunca faz um evento para buscarmos o Espírito Santo. Olha, mas tens o teu quarto. Tem quarto ou não tem quarto? Vocês ficaram aqui sérios a olhar para mim. Há quarto ou não há quarto? Há quarto, graças a Deus. Então se nós temos o nosso quarto e se nós temos vontade no nosso coração e se nós percebemos que é necessário e que é preciso, fundamental neste tempo, então nós vamos buscar o Senhor. Sabem, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não temos outra vontade senão esta, de partilhar a fé. E Deus vai-te abrir caminhos e vai-te dar oportunidades. Deus sabe o conhecimento que tu tens da Bíblia. Deus sabe a vontade que tu tens no teu coração. Deus sabe onde é que Ele te colocou a morar. Deus sabe onde é que tu trabalhas. Deus sabe quem são as pessoas que estão à tua volta. Deus sabe quem são aqueles que precisam de ouvir a palavra de Deus. Deus sabe quem precisa de ouvir o teu testemunho. Deus sabe quem precisa de ouvir apenas, olha, eu vou orar por ti. Mas agora quero-te dizer uma coisa, tu precisas de orar por essa pessoa quando disseres que vou orar por ti. Tu precisas de orar por ele. Sabem, quando nós somos igreja, as coisas acontecem. Quando nós somos igreja, a igreja não é desprezada pelos homens. Quando nós somos igreja, aleluia, os homens começam-se a aproximar de Deus. Não é, pastor, eles vão entrar aqui dentro. Não, mas quando tu disseres que Deus faz, ele vai ter temor a Deus. Quando tu disseres que Deus realiza, ele vai ter temor a Deus. Quando ele começar a ver na tua vida como é que ele, passando nestas dificuldades, como é que ele é capaz de sorrir. Como é que ele é capaz de estar ao domingo a louvar a Deus e engrandecer o nome de Deus e até a agradecer a Deus. Eu conheço a vida dele. Porque nós já passámos o primeiro patamar. Aleluia. Nós sentimos a bem-aventurança. Nós sentimos que somos mais do que felizes. Não é eu dizer que sou mais do que feliz. É eu experimentar que eu sou mais do que feliz. Mas agora, porque há sabor na minha vida, então eu agora posso dar sabor. Eu quando vou partilhar não vou dizer que sou uma tragédia, que sou um problema, que sou uma dificuldade. Não, sim, passamos por dificuldades. Sim, passamos por problemas. Mas o meu Deus me consola.
Mas o meu Deus me ajuda, mas o meu Deus me levanta, mas o meu Deus faz milagres, aleluia. Ainda há 3 dias atrás, um irmão ali em Alenquer, quando estávamos olha, dia de tomarmos a ceia, ele disse-me, pastor, eu sei, porque o pastor já ensinou, eu sei que o pão é um símbolo, eu sei que o vinho é um símbolo. Ó pastor, mas eu no culto de ceia, eu estava com dores na minha bexiga. Eu orei ao Senhor e disse, Senhor, se tu és o médico dos médicos e tu podes, quando eu tomar os símbolos, Senhor, tu vais-me curar. Sabe o que é que aconteceu? Chegou a casa, 3 pedras saíram da sua bexiga. Passaram as dores. E os irmãos dizem, pastor, mas isso hoje é fácil. Tomamos qualquer coisa para destruir as pedras. Fazemos desta maneira e da outra. Mas ele não fez. Ele orou ao Senhor, agiu em fé e o Senhor curou. Aleluia. Este é o mesmo Deus que nós temos. Vocês são minha família, eu sou vossa família. Porque somos filhos de Deus, somos discípulos do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos nesta tarde.